Em uma cruel reviravolta do destino, o mais temido e impiedoso governante de um mundo distópico se encontra reencarnado não como um conquistador, mas como um bebê indefeso em um reino medieval sob o céu de gelo. Ao abrir os olhos de recém-nascido, ele é recebido com os olhares quentes de um homem e uma mulher, cujos rostos estão iluminados de alegria. Eles olham para ele com afeto ilimitado, maravilhados com a semelhança dele com ambos. Suas vozes estão cheias de amor enquanto celebram o nascimento de seu filho querido. O pai, Reynolds, decide dar a ele o nome de Arthur e imediatamente tenta fazer com que o bebê o chame de papai. A mãe, Alice, ri e diz que ele ainda é muito jovem para isso. Enquanto os dois brincam com seu novo filho, Arthur está apenas deitado, confuso. Ele não tem ideia de quem são essas pessoas ou por que estão agindo como se fossem seus pais. Se eles estão dizendo a verdade, isso significa que ele morreu em sua vida anterior e de alguma forma foi reencarnado com memórias intactas. Olhando para o céu noturno estrelado, Arthur mal pode acreditar que, após suas inúmeras vitórias e domínio mundial implacável, o Ser Supremo o reduziu a um bebê frágil. É humilhante, e a pior parte é que ele tem que arrotar como um bebê agora, e a vergonha alheia é irreal. Não é que ele odeie essa nova vida, seus pais são carinhosos e parecem genuinamente felizes em tê-lo, mas isso não muda o quão desconfortável ele se sente. As fraldas são irritantes, e há sempre o medo persistente de que alguém possa tentar machucá-lo enquanto ele está indefeso. Então, a única coisa que ele pode fazer para permanecer em guarda é cerrar seus punhos. O pequeno punho cerrado. Reynolds vê isso e sorri, achando adorável. Ele desliza seu dedo para dentro da pequena mão de Arthur e chama Alice para mostrar como seu filho o ama. Enquanto isso, Arthur ainda está lutando para se mover e, no meio de todo esse esforço, ele acidentalmente faz cocô nas fraldas. Agora, sua mãe tem que lidar com isso, e a vergonha é tão grande que ele quase chora. Ele só quer que esse sonho absurdo acabe, mas não é um sonho, é real, e essa é a nova vida com a qual ele está preso. As coisas tomam um rumo estranho quando Arthur nota algo incomum. Reynolds de repente usa magia para aumentar sua força, e seu corpo é inundado de poder. Em seguida, Alice intervém, usando magia de cura nele como se fosse algo natural. Arthur nunca viu nada parecido, a magia não existia em seu mundo, então assistir a isso acontecer bem na sua frente é fascinante. Ele quer entender isso, mas por agora sabe que precisa crescer primeiro. Mais tarde, Reynolds vai para a floresta e derruba uma besta usando sua magia de fortalecimento. Não muito tempo depois, alguns de seus amigos aparecem para se divertir. De volta ao nosso herói bebê, como não há muito mais para ele fazer, ele começa a analisar tudo ao seu redor. Ele presta atenção a cada pequeno detalhe e absorve o máximo de informações possível, porque se há uma verdade que vale para todos os mundos, é que o conhecimento é poder. Reynolds eventualmente retorna para casa após sua caçada, e Arthur se pergunta se essa sociedade permite que todos carreguem armas. Se for esse o caso, então deve significar que o mundo exterior é perigoso o suficiente para tornar isso necessário. Isso só confirma para ele que precisa ficar mais forte rapidamente, porque se adaptar é sua única opção. Há tanto que ele quer perguntar, mas seu corpo ainda não está pronto para isso. Ainda assim, no meio de toda a sua frustração, há uma parte dele que se sente feliz. Seus novos pais lhe dão momentos que parecem puros, algo que sua vida anterior nunca permitiu. No mundo anterior de Arthur, ele nunca teve o luxo de dormir em paz, tentativas de assassinato vinham com o trabalho, e cada noite era outro risco. Mas agora, pela primeira vez, ele sente algo próximo à paz, e pouco a pouco se acostuma com isso. Depois de dias, semanas e talvez até meses se passarem, Arthur aprende a engatinhar, e a primeira coisa que faz é ir direto para um espelho, só para verificar como ele parece bonito. Uma vez que se acostuma a se mover e tem controle total sobre seu corpo, ele começa a sair da cama sempre que seus pais não estão olhando, e seu destino é sempre a biblioteca. Ele pega livros um a um, ansioso para aprender mais sobre esse mundo. É assim que ele descobre que o continente em que nasceu se chama Dica. Dica é composto por 3 reinos: o reino de Darvi, onde os anões vivem, e o reino de Elenoir, escondido profundamente em uma floresta e governado por elfos, e finalmente o reino de Sapen, onde os humanos residem, incluindo Arthur. Embora a nação de Arthur seja uma monarquia, seu trono é herdado, ao contrário de seu mundo anterior, onde o poder podia ser tomado matando o rei reinante. Uma vez que ele tem as noções básicas, Arthur muda seu foco. Ele quer entender a magia, então, de uma maneira surpreendentemente fofa, ele alcança e puxa um livro sobre o assunto da prateleira.
Quanto mais ele lê, mais começa a comparar esse mundo com o antigo. Sua vida passada era mais avançada, mais industrial, essa é mais simples, mas a magia é algo que o fascina. Presença da magia, ou como esse mundo a chama, mana, muda tudo. De acordo com o livro, a mana não é algo que qualquer um pode usar, é passada de geração em geração e só aparece em cerca de uma em cada 100 pessoas. Existem apenas duas formas principais, a augmentação, que melhora o corpo com mana, e a conjuração, que permite projetar e manipular energia de maneiras infinitas. Enquanto lê, Arthur lembra da magia de cura que sua mãe usou anteriormente e entende, ela é claramente uma conjuradora. De acordo com o livro, todos com mana têm um núcleo de mana, e a maioria dos feiticeiros só aprende a acessá-lo por volta da puberdade. Uma vez que dominam isso, podem se tornar magos plenamente qualificados. Arthur acha que soa muito com o conceito de Kai, algo que ele conhecia bem em sua vida passada. No entanto, ele permanece cético sobre se esse conhecimento arcano servirá como uma arma eficaz para ele. Ainda assim, ele decide tentar, então se concentra e canaliza quaisquer resquícios de seu Kai que ele acha que ainda tem. E justo quando começa a sentir algo mudar, Alice surge do nada, pega-o como precioso bebê que ela acredita que ele é e o examina atentamente. No início, Arthur entra em pânico, pensando que ela descobriu o que ele estava tentando fazer, mas não, é pior, porque ela anuncia que ele fez cocô novamente, e o cheiro confirma isso. Enquanto Alice o leva para ser limpo, Arthur fica deitado em agonia silenciosa. Ele está cansado de estar preso nesse corpo fraco, e a humilhação é interminável. Ele jura para si mesmo novamente que precisa ganhar poder e rápido. Mais tarde, Alice passa algum tempo quieto escrevendo em seu diário os marcos de desenvolvimento de Arthur. Ela está genuinamente orgulhosa de como ele está se desenvolvendo rapidamente, mas uma coisa ainda a incomoda, ele não sorriu, nenhuma vez. Uma vez, e esse pensamento a atinge mais do que ela esperava. Ela olha pela janela, seus olhos pousando em Reynolds lá fora, balançando uma espada de madeira com Arthur em suas pequenas mãos. Reynolds chama por ela, sorrindo enquanto se gaba do progresso de Arthur, mas em vez de ficar impressionada, Alice está furiosa. Ela irrompe lá fora e o repreende em voz alta, dizendo que é cedo demais para seu filho estar lidando com armas. Reynolds tenta explicar, mas é inútil, Alice não quer que seu bebê brinque de soldado ainda. Em contraste, Arthur absorve cada detalhe da cena, usando as interações de seus pais como uma estrutura para compreender as complexidades do casamento. Embora ele comece a se perguntar se talvez, nesse estranho novo mundo, as mulheres possam ser as que realmente estão no comando. Mais tarde naquele dia, Alice leva Arthur ao mercado, e tudo lá explode sua mente pequena. Cada esquina, cada som, cada item parece uma nova peça de informação, especialmente porque metade dessas coisas nem existia em seu mundo anterior. Ele até consegue testemunhar a magia sendo usada de perto, e isso sozinho torna toda a viagem valer a pena. Então, no caminho de volta para casa, enquanto o sono gradualmente o domina, Arthur reflete sobre o quanto sua família o apoiou. Eles finalmente chegam em casa, e Alice leva Arthur direto para o seu quarto. No caminho, ela fala suavemente sobre como está orgulhosa dele sempre que ele sai da cama para ler ou sobre como ele fica curioso cada vez que vão ao mercado. Ela está convencida de que ele herdou essas características de Reynolds. Então, ela ri para si mesma, dizendo que ele pode crescer e fugir para explorar o mundo, mas no fundo ela espera que ele tenha uma vida mais quieta e segura. Naquela noite, Arthur senta-se por perto e observa Reynolds praticar magia no quintal. No início, ele está animado, pensando que finalmente tem alguém para aprender de primeira mão. Ele observa enquanto Reynolds levanta algumas pedras pequenas com sua magia, e isso faz Arthur mudar de ideia. Mas antes que o desapontamento se instale muito profundamente, Alice aparece atrás dele e garante que Reynolds está apenas se aquecendo. Ela diz para ele continuar observando, e com certeza Reynolds aumenta sua mana e começa a realizar alguns movimentos sérios. Assistindo a tudo isso, Arthur rapidamente descobre que seu pai é um augmentador, alguém que usa mana para melhorar sua força física e habilidades. Isso o deixa animado, e ele começa a imaginar todos os truques legais que poderia realizar uma vez que tenha sua própria mana. Mas justo quando está se envolvendo na fantasia, Alice o pega no colo e diz que é hora de dormir. No caminho para o quarto, ele vê um livro na prateleira e imediatamente começa a apontar para ele, choramingando para que ela o deixe ler. Ela tenta resistir, mas após alguns segundos observando o rosto adorável dele se iluminar, ela cede e o deixa ler por um pouco.
Enquanto ele folheia as páginas, ele se lembra de tudo o que aprendeu até agora, cada pequeno passo que pode ajudá-lo a formar sua própria mana. Ele fecha os olhos e começa a canalizar mana de todas as partes do seu corpo em direção a um único ponto. Ele trabalha diligentemente, e justo quando seus pais acham que ele já adormeceu, uma explosão forte sacode a casa. Sem hesitar, Reynolds se joga sobre Alice e absorve a explosão em suas costas, queimado e atordoado. Ele rapidamente verifica se ela está bem, e quando ela acena com a cabeça, ambos se lembram de Arthur. Eles correm para dentro e o que veem quase para seus corações. Porque Arthur está flutuando no ar, e ele está descendo calmamente, como se fosse nada. Naquele momento que para o coração. O telhado acima começa a desmoronar, e sendo apenas uma criança, Arthur é incapaz de se esquivar a tempo. No entanto, seus pais saltam para a ação, protegendo-o do que poderia ter sido um colapso fatal. Dominados pelo alívio e emoção, os três irrompem em lágrimas, e pela primeira vez, Arthur sente o amor e a proteção calorosos e inabaláveis de seus pais, um contraste marcante com a solidão fria de sua vida passada. E essa realização o move às lágrimas pela primeira vez. Parte 2. 2 anos se passam desde então e Arthur agora é um menino jovem que está começando a aprender habilidades de combate. Com seu pai, Reynolds. Ele e seu pai estão frente a frente no jardim, onde seu pai tenta entregar-lhe suas luvas favoritas, mas Arthur as recusa, sabendo que não tem força suficiente para manejá-las nessa idade. Em vez disso, pega uma espada de madeira e seu pai faz o mesmo. Arthur imediatamente se lança à ação, tentando desferir 3 ataques consecutivos em seu pai, mas seu pai é muito mais forte e facilmente bloqueia cada um de seus ataques. Arthur percebe que seu pai está usando magia para reforçar os paus, então decide fazer o mesmo e canaliza sua mana para sua espada de madeira. Logo depois, ele ataca seu pai novamente, que fica surpreso quando o ataque de Arthur consegue quebrar seu pau ao meio. Arthur sorri e afirma que sua madeira é melhor que a de seu pai, mas seu pai argumenta que resistência é mais importante. Independentemente disso, seu pai percebe que Arthur é um prodígio, então toma a difícil decisão de falar com sua esposa sobre enviar Arthur para fora da cidade para um instrutor de verdade. Sua mãe, Alice, é totalmente contra, pois não quer que seu doce filho seja tirado dela, já que ele tem apenas 4 anos. Reynolds argumenta que, aos 4 anos, a madeira de Arthur é muito mais poderosa que a dele, que significa que ele deve ser treinado por um guerreiro experiente. Mas antes que possam tomar uma decisão, Arthur interfere, afirmando que todos devem ir juntos. Embora pareça uma ideia meio boba, ambos os pais concordam imediatamente, provavelmente porque a crise habitacional ainda não afetou muito o mundo deles. 2 dias depois, Alice e os antigos membros da equipe de Reynolds chegaram para viajar com eles, e Arthur se apresenta a todos eles. A antiga equipe de seus pais era composta por Adam, o líder, Angela, a mulher grande e robusta, Dur, o homem de aparência mediana, Ellen, a arqueira, e Jasmine, a garota Pichi, maníaca que parece suspeitar de Arthur por algum motivo. Logo, eles decidem começar a se mover, e Arthur descobre que esse mundo ainda usa um modo de transporte bastante primitivo em comparação com o seu mundo, onde eles tinham aerotransportes para ir a qualquer lugar. Um pouco mais tarde, eles decidem sentar-se por um momento para comer, mas isso não sai tão bem quando um bando de monstros lobos aparece do bosque por causa do cheiro de comida. Jasmine imediatamente pula para a ação, pegando 2 punhais e saltando para a luta, cortando qualquer lobo que apareça na frente dela, enquanto Reynolds, Ada e Ellen matam alguns lobos com suas próprias armas. Enquanto isso, Dur e Angela usam sua magia para destruir completamente as feras restantes. Naquela noite, eles se alimentam da carne dos monstros e, depois de um tempo, Alice nota que Reynolds ainda está sangrando do braço e decide curá-lo. O resto dos membros da equipe imediatamente se levanta de suas posições e cria um círculo protetor ao redor deles que confunde Arthur, mas logo ele descobre que Alice é uma maga muito especial que tem magia de cura, que é extremamente rara por causa de sua raridade. Alice está sempre sob ameaça de ser capturada, e essa foi uma das razões pelas quais eles se mudaram para o campo para ficar abaixo do radar. Felizmente, a magia de cura funciona sem problemas, mas depois disso, Adam decide que precisa de algum exercício e pede a Arthur para treinar com ele. Arthur concorda em treinar com ele.
Treinamento. Enquanto Adam envolve a ponta afiada de sua lança com um pano para evitar qualquer dano, eles se preparam para a sessão de treinamento e carregam suas armas com mana, mas Adam fica surpreso quando Arthur decide fazer o primeiro movimento, usando magia para aumentar sua velocidade e se mover à velocidade do relâmpago em direção a Adam, antes de desaparecer e reaparecer atrás dele, pegando Adam de surpresa. Infelizmente, Arthur acaba escorregando, o que dá a Adam tempo para reagir, e logo eles se encontram em uma intensa troca de golpes. Todos estão chocados com a velocidade de Arthur, mas no último momento, ele é lançado ao ar devido ao seu corpo leve. Angela é forçada a salvá-lo com sua magia do vento. Ele pousa suavemente no chão enquanto o resto da equipe começa a repreender Adam por ter exagerado contra um menino tão pequeno. Adam tenta se defender, alegando que o menino é muito forte, mas ninguém o ouve. Jasmine, por outro lado, parece muito intrigada com as habilidades de Arthur e começa a fazer perguntas sobre as técnicas que ele está usando. Os próximos dias passam rapidamente, enquanto Arthur treina, come, dorme e treina mais, com quase todos os membros da equipe, aprendendo técnicas de lança com Adam, flexões com Reynolds, arco e flecha com Ellen e corrida como Usain Bolt. Com Jasmine, parece ter se apaixonado pelo menino. Ela tenta seduzi-lo para uma festa infantil, oferecendo-lhe uma pequena espada com um pouco de óleo de bebê, mas sua mãe não quer que Arthur se envolva, então o chama para longe. Logo, eles começam a continuar sua jornada nas carroças, quando são forçados a parar em circunstâncias misteriosas. De repente, um monte de flechas voa em direção a eles. Eles e Arthur imediatamente percebem que estão sendo atacados por bandidos. Dur e Adam saltam imediatamente para a frente das carroças, enquanto Angela usa sua magia do vento para afastar todas as flechas que vêm em direção a eles. Arthur espreita para fora e descobre que estão completamente cercados por bandidos de todos os lados. O líder dos bandidos, um homem feio, ordena que seus capangas não machuquem Alice e Arthur e se livrem de todos os outros, pois eles podem ser vendidos por uma grande quantia. Os bandidos gritam em concordância e saltam para a zona de batalha, onde começam a ser eliminados por Reynolds e sua equipe. 1 a 1. Todos os membros da equipe começam a eliminar os bandidos, 1 a 1, e Arthur sabe que sua equipe é muito mais forte individualmente, mas o problema começa a surgir quando os bandidos tentam sobrepujá-los com seu número esmagador. Os membros da equipe começam a se exaurir com a luta constante, enquanto o líder dos bandidos enfrenta Reynolds em uma luta 1x1 e o golpeia contra a carroça em que Arthur está. A carroça é destruída, e Alice rapidamente tenta ajudar Reynolds, mas ele lhe diz para não usar sua magia, pois isso pioraria a situação. Ele se levanta e diz a Arthur para levar sua mãe para um lugar seguro, enquanto ele lida com o líder dos bandidos. Arthur obviamente quer lutar e afirma que é forte o suficiente para lidar com esses capangas, mas seu pai grita com ele para usar essa força para proteger sua mãe, pois ela está grávida. Arthur se pergunta quando eles tiveram tempo para fazer isso, mas decide fugir com Alice de qualquer forma. O líder dos bandidos tenta ir atrás deles, mas Reynolds o ataca novamente, forçando-o a se defender. Arthur continua correndo, mas logo encontra seu caminho bloqueado por vários inimigos. Felizmente, os membros da sua equipe são profissionais e conseguem eliminar todos os bandidos em seu caminho, 1 a 1. Arthur agradece a eles por sua ajuda e continua correndo em velocidade máxima quando, de repente, são emboscados por um mago que os ataca com sua magia do vento. Arthur decide empurrar sua mãe para um lugar seguro enquanto ele é atingido pela maior parte do dano, o que o lança no ar e o faz sobrevoar o penhasco. Ele decide que não vai morrer sozinho e joga sua faca amarrada a uma corda em seu atacante, derrubando-o também. Tanto Dur quanto Angela imediatamente tentam usar sua magia para salvar o jovem Arthur, enquanto sua mãe grita seu nome com olhos lacrimejantes, mas durante todo esse tempo, Arthur se sente em paz, como se tivesse alcançado algo. Ele se pergunta se isso é o que a felicidade parece quando, de repente, lágrimas se formam em seus olhos ao perceber que ia ser um irmão mais velho, mas agora essa vida foi arrancada dele. Parte 3. Seus olhos após a queda. Ele descobre que ainda está vivo. Ele se pergunta onde está quando, de repente, o chão embaixo dele começa a tremer enquanto algo enorme se aproxima dele. Arthur tenta se levantar e ver o que está vindo e fica absolutamente horrorizado com um demônio de aparência assustadora que
que o chama pelo nome. Arthur está aterrorizado pelo demônio, mas é um cara durão que não vai se render sem lutar. Ele pula em direção ao demônio para atacá-lo, mas é afastado suavemente. Quando ele se levanta, o demônio diz a ele que ainda tem muito a aprender e então garante que é uma amiga. Arthur não entende o que diabos está acontecendo e então o demônio começa a pegar algumas frutas para ele. Ela diz a Arthur que ele precisa comer antes de poderem começar a conversar, porque não vai responder a nenhuma pergunta de outra forma. Arthur não tem escolha se não devorar as frutas e então pergunta ao demônio se seus pais estão bem. Ela mostra a ele uma cena da estrada onde seus pais e amigos lutaram contra bandidos e está cheia de corpos mortos de bandidos. O demônio diz a Arthur que todos que ele conhece estão vivos e continuaram sua jornada dias atrás em segurança. Arthur fica comovido até as lágrimas enquanto o alívio enche seu coração ao ouvir isso. Ele então pergunta ao demônio seu nome para que possa agradecê-la adequadamente e ela se apresenta como Sylvia. Passam-se alguns dias com Arthur ainda na caverna de Sylvia, comendo frutas para se sustentar enquanto suas lesões se curam. Ele quer ir até seus pais o mais rápido possível, mas Sylvia diz a ele que não é tão fácil porque ele terá que atravessar a floresta que está cheia de monstros perigosos e fora da lei. No entanto, ela tem outra maneira de unir Arthur com sua família, mas isso envolve criar um buraco no tecido do espaço-tempo e leva muito tempo. Arthur entende isso e, enquanto Sylvia prepara o buraco no espaço e no tempo, ele continua a treinar suas habilidades. Ele agora entende que, embora Sylvia pareça um demônio, ela é realmente de bom coração e mais do que isso, ela se preocupa muito com ele especificamente. Um dia, enquanto Arthur está trabalhando em sua mansão, Sylvia decide ensinar-lhe um truque que os humanos não conhecem. Ela reúne mana do ar e forma uma bola na mão, surpreendendo Arthur, que nunca viu nada parecido antes. Sylvia diz a ele que a maioria dos humanos pensa que pode reunir mana ou usá-la, mas na natureza muitas criaturas podem fazer ambas as coisas ao mesmo tempo. Ela se oferece para ensinar o truque a Arthur, mas antes disso quer saber o que ele fará quando ficar mais forte depois de aprender isso. Arthur pensa longa e arduamente sobre isso e então declara que, uma vez que fique mais forte, matará todos que tentarem prejudicar seu povo. No entanto, Sylvia não gosta dessa resposta e o afasta com um gesto. Arthur é irritado com isso, mas Sylvia diz a ele que ele falhou no teste dela porque não vai ensinar alguém com tendências violentas tão descontroladas. Arthur fica confuso com isso porque a única coisa que ele aprendeu em sua vida passada foi que você fica mais forte para matar seus inimigos. No entanto, quando Sylvia pergunta se ele gosta de pensar em violência o tempo todo, Arthur fica em silêncio. Sylvia então diz a ele que há outras maneiras de usar a força além da violência e que não gostaria que ele desperdiçasse sua vida com raiva e violência. Suas palavras atingem um ponto sensível em Arthur e ele sente como se Sylvia soubesse tudo sobre sua vida passada. Ela então repete sua pergunta inicial e pergunta o que ele fará quando ficar mais forte e desta vez Arthur responde que protegerá as pessoas que ele se importa. Sylvia fica satisfeita com essa resposta e começa a ensinar Arthur como usar magia enquanto reúne diretamente do ambiente. Arthur aprende muito rapidamente também, mas assim que ele corre para mostrar que pode fazer isso para Sylvia, ela o atinge do lado da caverna e o enterra em rochas. Arthur fica confuso, mas Sylvia fala com ele por telepatia e diz a ele para não fazer nenhum barulho. Logo em seguida, outro demônio como Sylvia chega lá e diz a ela para voltar com ele. Ela se recusa a ir com ele, então o demônio atira uma bola de energia nela. Arthur fica preocupado, mas Sylvia garante que estará bem. Ela se levanta para lutar novamente e libera seu poder total, estilhaçando seu corpo demoníaco e se transformando em um dragão branco. Ela então dispara um hiperfeixe no demônio, que mal consegue bloquear. Ele avisa que usar um poder tão grande vai custar muito a ela, mas Sylvia diz que não tem arrependimentos em sua vida. O demônio de alguma forma cancela seu ataque e então a bombardeia com suas bolas de energia escura, algumas das quais atingem a caverna. Sylvia se distrai enquanto tenta confirmar a segurança de Arthur e o demônio decide nocautear ela com um grande ataque. Sylvia percebe que Arthur estará em perigo por causa desse perigo, então decide arriscar tudo para que ele possa escapar. Ela usa todo o seu poder para parar o tempo e então chama Arthur para fora, dizendo a ele que precisa ir para casa agora. Ela abre um buraco no espaço e no tempo, dizendo a ele que não o levará diretamente para sua família, mas agora ele é forte o suficiente para sobreviver por conta própria enquanto procura por eles. Arthur percebe que Sylvia está se sacrificando por ele e seu coração se parte por causa disso, mas ela o faz prometer que usará seu poder para proteger as pessoas que ele ama. Ela então lhe dá alguns presentes de despedida na forma de um ovo de cristal e uma pena, pedindo que ele cuide bem deles. Depois disso, ela beija Arthur e, de repente, ele ganha tatuagens douradas em ambos os braços. Sylvia diz a ele que aprenderá o significado e o propósito delas quando chegar a hora certa, mas por agora é adeus. Ela então diz a ele que não precisava de todo esse tempo para preparar um portal para enviá-lo para casa e que atrasou o processo de propósito porque gostou
gostou dos poucos dias que passou com ele. Arthur começa a chorar ao ouvir isso e então percebe que não é forte o suficiente para protegê-la agora, mesmo tendo prometido que protegeria todos que ama. Sylvia diz a ele que a promessa deles não se aplica nessa situação e diz a ele para se apressar. Ele diz a ela que não se importa se ela é um dragão ou um demônio porque ela é família para ele e você nunca deixa a família para trás. Sylvia diz a Arthur que ele já tem uma mãe, então ele decide chamá-la de avó e o dragão começa a chorar ao ouvir isso. Ela então empurra Arthur para o portal e ele leva o ovo e a pena com ele, mas assim que ele entra no portal e se vira para dizer um último adeus a Sylvia, ele se vê sendo arrastado para longe. Uma vez que ele se vai, Sylvia libera seu poder e retorna o tempo na caverna ao normal, sendo imediatamente atingida pelo ataque do demônio. Ela cai no chão, mas enquanto ele caminha em direção a ela, confiante em sua vitória, Sylvia puxa um golpe rápido nele, atingindo-o com seu poder total a queima-roupa. Do outro lado, Arthur está viajando pelo portal onde ouve a voz de Sylvia novamente. Ela diz a ele que está tudo bem em ficar triste, mas ele deve trabalhar duro para transformar essa tristeza em felicidade um dia. Arthur diz a ela que não pode fazer isso, mas Sylvia diz que sabe que ele pode fazer isso porque ele foi o rei mais forte da história. Arthur fica chocado ao ouvir que ela sabe sobre sua vida anterior e quer perguntar a Sylvia se ela foi a pessoa que trouxe para este mundo, mas antes que ele possa fazer isso, ele sai do portal. Depois que Arthur para de chorar sobre Sylvia, ele se levanta e coloca o ovo de cristal dentro de sua bolsa. Ele então olha em volta para descobrir que está em uma floresta densa cheia de perigos. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.